Olá, você que nos acompanha aqui pelas ondas da Rádio Melodia. Aqui quem está falando é o evangelista Everton e esta é a transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão. Nós estamos situados na rua Doutor Brito, número 348, aqui no centro de Viçosa. Nós não estamos realizando cultos em nossos templos em virtude da quarentena que enfrentamos, mas você pode ficar ligado conosco através aqui da Rádio Melodia às 7h30 nas quartas, sextas e domingos. Nós vamos juntos até às 8h30 com louvores, adoração, com palavras de edificação para a tua vida. Essas transmissões ficam disponíveis para você escutar quando você preferir e também para você compartilhar com quem você achar que vai ser edificante e proveitoso. É só você procurar lá no nosso YouTube, o canal AD Viçosa, e você vai encontrar esta e outras transmissões. Lá você também vai encontrar material de escola bíblica dominical, tanto para crianças como para adultos, e também o link para a escola bíblica de jovens. Em breve, nós teremos também as lições de escola dominical para adolescentes. Então fique ligado, porque está vindo muita novidade por aí. Outra maneira de você ficar conectado conosco nesse tempo de afastamento social é através dos nossos perfis oficiais no Instagram e no Facebook. Você pode procurar pelo perfil oficial, que é @Viçosa_oficial. O perfil da nossa mocidade, que tem bastante atividade também com lives abençoadas, é Uma Dev Viçosa. Nesses dois perfis você vai encontrar com todo o nosso pessoal lá da igreja, vai ter lives lá às 8h30 da noite, você pode acompanhar nas noites de segunda, quarta, sextas e também aos domingos. Lá você vai encontrar a direção da mocidade, os irmãos, os jovens, vai encontrar o pastor Getúlio, a irmã Vanja, vai nos encontrar lá também e você vai ser abençoado e edificado com todo o conteúdo que tem lá. Esses mesmos perfis também estão ativos no Facebook. Então você pode escolher a plataforma que melhor te interessar, que você já tiver maior familiaridade e ficar em contato conosco. Aproveite para interagir conosco também através dessas tecnologias. Hoje nós teremos aqui uma palavra abençoada pela nossa querida irmã Raquel, minha esposa, nossa professora da Escola Bíblica Dominical. Inclusive está fazendo conteúdo novo aí sobre deveres familiares. Você não deixe de nos acompanhar lá no YouTube, no canal AD Viçosa. Raquel tem a oportunidade. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, ouvintes desta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14, que vai contar para nós a história da ressurreição do filho da mulher sunamita. Então vamos ler 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou
e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" O pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: "Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo." Ele perguntou: "Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado?" Ela respondeu: "Não se preocupe." Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Vamos rápido, só pare quando eu mandar." Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: "Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho?" Ela respondeu a Geazi: "Está tudo bem." Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia." E disse a mulher: "Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?" Então Eliseu disse a Geazi: "Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino disse: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei." Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: "O menino não voltou a si." Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Agora nós vamos ao verso de número 36. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: "Pegue seu filho." Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra referente, baseada nesse texto que nós lemos, referente às atitudes que nós tomamos diante das nossas dificuldades. Eu tenho compartilhado com os irmãos nas nossas aulas da escola dominical recentemente reflexões sobre virtudes que nos ajudam a dominar as nossas atitudes e sobre a forma como nós reagimos às coisas que acontecem na nossa vida. Entre essas virtudes estão a mansidão e a longanimidade ou a paciência. Essas características são frutos do Espírito Santo de Deus, como nos revela o livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23. São virtudes que são geradas nas nossas vidas pela nossa comunhão com Deus e que nos ajudam a lidar de forma mais equilibrada com as situações que nos acometem. Geralmente, quando nós passamos por determinadas situações que fogem ao nosso controle e que envolvem sentimentos de medo, de insegurança, de incerteza, aflição, nós temos a sensação de que o melhor a se fazer é se entregar à nossa aflição. Mas quando nós fazemos isso, nós tendemos a ficar desesperados, paralisados ou a buscar socorro nos lugares errados. Nenhuma dessas alternativas nos ajuda a encontrar uma solução viável para os nossos problemas. Pelo contrário, quando a gente se entrega ao desespero e a gente toma atitudes precipitadas, isso acaba por trazer consequências desastrosas e até mesmo por abalar a nossa esperança no Deus que tudo pode fazer. E eu quero que você reflita comigo na história dessa mulher que nós lemos aqui, a mulher sunamita. A Bíblia não revela sequer o nome dessa mulher, chama-se ela de mulher sunamita,
porque é uma referência à cidade onde ela vivia, que era a cidade de Sunem. Mas, embora a Bíblia não registre o nome dessa mulher, ela registra para nós uma atitude dessa mulher, tomada diante de uma situação muito grave. Eu quero que a gente aprenda com esse exemplo. Observe que, por um gesto de bondade, o texto vai nos mostrar isso, antes um pouco aqui da parte que nós lemos, por um gesto de bondade ela oferece abrigo e alimento ao servo de Deus. E em retribuição, em nome de Deus, o profeta afirma que ela conceberia um filho. E isso acontece exatamente conforme o profeta havia dito. Porém, passados alguns anos, o filho daquela mulher morre. E naquele mesmo momento, aquela mulher, ela se sentiu como? Diante da morte do seu filho, desesperada, sem esperança, sem entender como ela havia perdido aquela bênção que Deus havia concedido. Mas diante disso, essa mulher assume uma atitude de domínio próprio que eu considero que seria inimaginável. Ela chama um servo, ela pega uma jumenta e ela sai em busca do homem de Deus. Observe que uma atitude de domínio próprio, de mansidão, não tem a ver com ficar paralisado, mas com ter equilíbrio para buscar uma solução viável, da forma adequada, sem fugir da vontade de Deus. Aquela mulher não fica parada em casa, se desesperando diante da morte do seu filho. Ela sai, ela toma uma atitude, mas ela sai em direção àquele que podia oferecer a ela algo da parte de Deus. Me chama a atenção que ela não fala nem para o próprio marido que o menino havia morrido. Ela pede ao servo que ele não parasse para nada, apenas quando ela mandasse, ou seja, olha o foco que aquela mulher teve naquele momento. Ela estava absolutamente focada e ela não permitiria ao longo daquele caminho nenhuma distração. Quando a sunamita se aproxima do lugar onde Eliseu estava, Eliseu manda Geazi, seu servo, seu auxiliar, encontrar-se com ela e perguntar a ela se estava tudo bem. E ela responde a Geazi, sim, está tudo bem. Quantos de nós seríamos capazes, diante de uma dificuldade como essa, oferecer a resposta que aquela mulher ofereceu? Eu quero destacar aqui algo que eu costumo falar algumas vezes quando eu tenho a oportunidade de ensinar na escola bíblica dominical, que é o seguinte: a gente não está bem o tempo todo. Nós somos seres humanos e nós somos atingidos, afligidos, afetados e fragilizados por muitas coisas. Ninguém está bem o tempo todo. E nós não devemos nos privar de enfrentar os nossos sentimentos difíceis, que são causados por situações difíceis, causados por frustrações que nós vivenciamos. Nós não precisamos carregar o peso de tentar mostrar que nós estamos bem o tempo todo. Isso é um fardo, e Jesus diz em Mateus 11:30 que o fardo dele é leve. Mas então você pode se perguntar, mas não foi exatamente isso que essa mulher fez? Ela disse que estava tudo bem quando não estava. Não foi isso que ela fez. Ela não escondeu o seu problema, ela não ignorou o seu problema. Ela apenas deixou para revelar a sua necessidade para alguém que realmente poderia fazer alguma coisa por ela. Quando ela chega aos pés do profeta, ela se lança. Ela se lança com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento, com toda a sua frustração. Não era Geazi que tinha profetizado um filho na vida dela, e não era Geazi que ia resolver aquela situação. Por isso ela diz a Geazi que estava tudo bem. Observe que Eliseu para ver o menino, e Geazi não consegue fazer o menino voltar a viver. E quando Eliseu envia Geazi, a sunamita fala com ele: eu só saio daqui quando você for comigo. Porque Eliseu, naquele momento, era o profeta, ele era o representante da voz de Deus. E Eliseu vai, e Eliseu ora, e o filho daquela mulher volta à vida.
Eu quero te dizer que nós não precisamos e não devemos mascarar os nossos sentimentos e as nossas dificuldades. O que nós devemos fazer é apresentá-los diante do Senhor Jesus. Peça a Deus que o Espírito Santo frutifique em você a mansidão, a paciência, o domínio próprio, a temperança, que são necessários para que você saiba reagir às dificuldades da vida com o equilíbrio necessário para que você não se entregue ao desespero ou à murmuração. Se lance, mas se lance aos pés de Jesus Cristo. Busque auxílio se for necessário, mas busque pessoas idôneas que possam te orientar segundo a palavra de Deus. Não apresente as suas causas a qualquer pessoa que aparecer pelo caminho. Não tem problema nós precisarmos de ajuda e nós pedirmos ajuda. A palavra de Deus diz em Gálatas 6, versículo 2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros. Não tem problema nós precisarmos de ajuda, inclusive ajuda espiritual e emocional. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos em um cenário que é propício para muitas desestabilidades espirituais e emocionais. Nós estamos fora do convívio da nossa igreja, nós estamos fora muitas vezes do convívio da nossa família. Muitas pessoas perderam seu emprego, estão numa situação de vulnerabilidade financeira. Pessoas estão adoecendo à nossa volta. Nós às vezes sentimos medo de sermos acometidos por essa doença ou de alguém que nós amamos ser acometido por essa doença. Então nós vivemos um momento que ele é muito propício para o descontrole. E nesse momento nós precisamos pedir a Deus a mansidão, a paciência, a temperança, o domínio próprio, todas essas virtudes que a palavra de Deus nos ensina. Nesse momento, ou em qualquer situação de dificuldade, seja ela qual for, não haja precipitadamente. Não perca sua fé, não perca sua esperança. Seja um pacificador, traga paz a você mesmo e às pessoas que estão à sua volta. Não seja um canal de desespero, mas de paz. Não leve as pessoas a murmurar, mas leve as pessoas a glorificar o nome do Senhor. O salmista diz, no Salmo 121, nos versículos 1 e 2, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está ali num momento de clamor, num momento de necessidade. E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitas vezes o socorro não vai vir de onde você imagina. Às vezes nós colocamos muita expectativa em cima das outras pessoas, em cima dos nossos amigos, em cima dos nossos familiares. E às vezes essas pessoas não podem nos ajudar. Até mesmo porque muitas vezes elas não têm como nos ajudar naquilo que nós necessitamos. Elas não têm como preencher aquilo que nós precisamos. Mas saiba que o Senhor Jesus pode suprir completamente as nossas necessidades. O Senhor tem uma resposta para você, e Ele tem providência, Ele tem provisão para a sua casa. A palavra de Deus nos ensina sobre a necessidade de nós assumirmos um comportamento manso e equilibrado, mesmo em meio à adversidade. Isso não é de modo nenhum fácil, porque isso não é natural para nós. Por isso que a Bíblia nos mostra que a mansidão, que a paciência e que o domínio próprio são gerados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Que nós venhamos a buscar do Espírito Santo o equilíbrio que nós precisamos nesse momento das nossas vidas, para não agir ou reagir de modo que nos faça sair da vontade de Deus. Confie que o Senhor tem uma resposta. O Senhor tem consolo. O Senhor tem um refrigério para você.
que assim como aquela mulher sunamita recebeu seu filho vivo, ressuscitado das mãos do profeta, que eu e você continuemos com os nossos sonhos e com a nossa esperança viva, aprendendo da mansidão e recebendo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desse modo, eu quero agradecer a essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Sozinho não estarei, comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala, Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei. Confiarei, na frente vai Senhor, na frente vai Senhor, tua voz me guiará e teu nome vou levar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele me esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala, Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala, meu Deus não se abala. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala, Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala, meu Deus não se abala. Ele nunca, 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 meu Deus não se abala. Amém! O nosso Deus não pode ser abalado, mas ele permanece firme. E nós também podemos ficar firmes nele. Vamos ouvir agora uma palavra com o presbítero Célio. Uma boa noite a todos. Quero, neste momento, saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também, neste momento, agradecer o evangelista Everton por esta oportunidade de poder estar aqui trazendo uma palavra aos nossos corações. Eu quero estar lendo a palavra de Deus que está lá no livro de João, capítulo de número 6. Eu quero estar lendo o versículo de número
66, nós vamos estar lendo até o 69, livro de João, capítulo de número 6, versículo 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, esse capítulo de número 6, nós vamos ver no início desse capítulo, vai falar sobre a multiplicação dos pães ali, dos peixes, um grande milagre a qual Jesus havia feito ali para aquela multidão. Nós vamos ver, irmãos, que esta mesma multidão que ali viu os sinais, viu ali os prodígios, viu ali as maravilhas a qual Jesus fez, é uma multidão também que procurou a seguir Jesus, a ir, a andar atrás de Jesus. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que logo após de Jesus ter multiplicado ali os pães, os peixes, a Bíblia diz que Jesus ele foi para o monte, enquanto os discípulos atravessaram para o outro lado do mar. Nós vamos ver, irmãos, que ali Jesus estava no monte, os discípulos estavam no mar, e a Bíblia diz que o mar estava muito agitado por causa do vento ali, estava muito agitado aquele mar. E a Bíblia diz que ali à meia-noite, à noite, Jesus ele foi ter com os discípulos andando sobre o mar. É interessante que Jesus ali foi andando sobre o mar, e ali os discípulos tiveram medo, e Jesus disse: tenha bom ânimo, não temais, sou eu. E ali Jesus entrou para o barco, e eles chegaram ali ao outro lado do mar. Interessante que eu vejo, irmãos, essa mesma multidão que viu ali aquelas maravilhas a qual Jesus tinha feito, a multiplicação, esta multidão, ela ali também procurou a ir para o outro lado do mar. A Bíblia diz que eles também pegaram ali os barcos, e foram também para aquele outro lado do mar onde Jesus estava. Interessante, irmãos, é que eu vejo que quando Jesus vai vindo aquela multidão chegando diante dele, Jesus ali observando aquela multidão, nós vamos ver que Jesus vai dizer para aquela multidão: vós me procuraste não pela palavra, pelos sinais, mas vocês estão me procurando por causa da comida, porque vocês ficaram ali saciados ali pelaquela comida. E Jesus vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, para a vida eterna. Irmãos, o que eu vejo nessa palavra é que muitos, às vezes têm buscado Jesus, às vezes têm buscado Jesus para ter uma casa boa, às vezes têm buscado Jesus para ter, às vezes, muitos bens, mas eu quero dizer nesta noite, irmãos, que nós temos que entender que Jesus ele veio trazer para nós muito mais do que bens materiais. Às vezes a gente vê muitos evangelhos sendo pregados, somente mostrando as coisas aqui desta terra.
Mas eu quero mostrar, irmãos, aqui nesta noite, algo muito maior que Jesus ele tem trago para nós, que é a salvação das nossas almas, que é a salvação, né, que é a vida eterna. Quantos têm buscado Jesus? Quantos têm buscado Jesus por causa de às vezes está com uma situação financeira, está apertado, ou às vezes está passando, né, às vezes é uma dificuldade, mas eu quero que você entenda, irmão, Jesus ele veio trazer muito mais do que isto para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer para aquela multidão, né, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Eu quero dizer, irmãos, que tudo que nós juntamos nessa terra, um dia vai ficar para trás. Ninguém vai levar nada desta terra, ninguém vai levar o carro, ninguém vai levar a casa, mas eu quero dizer, irmãos, que aquele que crê em Jesus, aquele que crê, que Ele é Salvador, Ele tem a vida eterna. A melhor coisa que nós temos na terra, irmãos, é a certeza da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm seguido Jesus, às vezes por tantas coisas materiais, e esquece que a principal coisa, que o principal foco é a salvação que nós temos que buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a vida de Jó. Jó foi um homem que Jó entendeu, que ele tinha que servir a Deus, não somente pelas coisas materiais. Irmãos, nós vamos ver a vida de Jó. Jó foi um homem que ele perdeu tudo, que ele tinha, ele perdeu ali os seus bens, ele perdeu a saúde, mas Jó entendeu, que nu ele tinha saído do ventre da sua mãe e que nu ele ia voltar. E ele continuou adorando a Deus, ele continuou servindo ao Senhor, ele continuou glorificando o nome do Senhor. Irmãos? Então, independente daquilo que nós temos ou daquilo que nós vamos ter, mas o que importa é nós estarmos na presença de Deus, sabendo que Ele é o Salvador da nossa alma, que Ele é o libertador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que vale, o homem, ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmão, não vale nada. Às vezes o homem, ele granjear, ele trabalhar, ele conquistar, muitas coisas nessa terra, mas ele perdeu o principal, que é a salvação da sua alma. É por isso que a Bíblia diz, para a gente guardar o nosso corpo, mas guardar muito mais a nossa alma. Quando se preocupa com o corpo, é lógico, irmãos, que a gente tem que preocupar com o nosso corpo, mas se preocupar muito mais com a nossa alma, porque a nossa alma, ela vai para a eternidade. Nós vamos ver aquele homem, que ele ajuntou muitas coisas nessa terra, ele ajuntou muitos bens, e ele disse ali para a sua alma, agora você pode descansar e folgar, porque nós temos muitas coisas, mas o Senhor disse para ele, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado, ficará para quem? Assim, irmãos, é o homem que se ajunta nessa terra. Jesus ele veio trazer muito mais do que coisas terrenas para nós. Jesus ele veio trazer salvação. E aquela multidão, irmãos, que estava ali andando atrás de Jesus, a maioria ali estava buscando Jesus para resolver os seus problemas aqui desta terra. Irmãos, a gente sabe que problemas, dificuldades, nós vamos ter na nossa caminhada. Não pensa que só vai ser um mar de rosa, mas a gente sabe também que vai ter espinho, dificuldade, aflições, porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas ele disse, tenha bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Irmãos, então, o segredo de nós continuarmos na caminhada é nós termos bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. É nós não desistirmos da caminhada. É nós continuarmos caminhando, olhando para o alvo, da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que nós temos que olhar, irmãos, é a nossa salvação. A salvação da nossa alma, é a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A eternidade, que nós vamos passar. Irmãos, e é muito triste, quando a pessoa parte sem Jesus. A sua eternidade é eternamente separado de Deus. Porque Jesus, ele é o caminho que leva a Deus. Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, o segredo nosso, independente daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, daquilo que Deus vai operar na nossa vida, mas nós temos que saber, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, irmão, nessa palavra, que aquela multidão, que ali viu os milagres, que viu ali a multiplicação, essa multidão agora, ela chega do outro lado do mar, e Jesus ali vendo eles, Jesus fala com eles, para que trabalhai, para comida que não perece, mas que permanece para a vida eterna. E Jesus ali começa, ali a dizer para aquela multidão, Jesus começa a mostrar, para aquela multidão, que eles precisavam ter um compromisso com Jesus. Irmãos, a gente tem que saber, irmãos, que quem quer chegar no céu, ele tem que se comprometer com o reino de Deus. Não adianta eu querer ir para o céu, mas andar de qualquer maneira. Quantos, irmãos, estão andando atrás de Jesus, atrás das bênçãos materiais, mas estão esquecendo que Jesus, ele veio trazer a salvação da nossa alma. Mas a salvação da nossa alma, irmãos, ela só vem através de um compromisso sincero com Jesus. E Jesus vai começar a dizer para aquela multidão, ali sobre o pão, que ele era o pão da vida, e quem comesse dele, nunca ia ter fome, porque ele é o pão que desceu do céu. Irmão, Jesus estava falando ali de compromisso, para ali chegar até o céu. Porque para a gente chegar até o céu, irmão, nós temos que comprometer, nós temos que andar com Jesus. E andar com Jesus, irmãos, é ter um comprometimento com a palavra de Deus. Andar com Jesus, irmãos, é nós crermos na palavra e praticarmos a palavra de Deus. Não adianta eu querer, como diz o outro, tampar o sol com a peneira. Irmãos, para a gente chegar no céu, nós temos que nos converter, nós temos que andar na vontade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer para aquela multidão, que eles tinham que ali, que ter um comprometimento com a palavra. E nós vamos ver, irmãos, que aquela multidão, aqui no capítulo 6, no versículo 60, essa mesma multidão, irmãos, vendo ali, esse discurso de Jesus, falando sobre renúncia, falando sobre comprometimento, porque quando fala, irmãos, sobre renúncia, muitos voltam para trás. Você quer ver, irmãos, quando você fala em renunciar, os prazeres carnais, em renunciar os desejos carnais, são poucos que querem continuar na caminhada. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quando fala, irmãos, em largar o mundo, em largar as coisas mundanas, poucos são os que conseguem permanecer. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele.
Então, ou seja, irmão, então para nós andarmos com Cristo, para nós estarmos comprometidos com Cristo, nós temos que abrir mão, das coisas mundanas. Nós temos que abrir mão dos prazeres carnais. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que diz que lá em Romanos, capítulo 8, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão? Porque a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita, mas o Espírito, irmãos, ele vivifica. E a palavra de Deus, ela vivifica o nosso coração. A palavra de Deus, ela purifica a nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós agradarmos a Deus, nós temos que abrir mão das coisas deste mundo. Por isso que muitos, irmãos, quando vêm para a presença de Deus, quando começam a ouvir sobre renúncia, a ouvir sobre pecado, muitos às vezes abandonam a Jesus, porque eles querem viver uma vida fácil, querem viver uma vida fácil, mas eu quero dizer, irmãos, que para entrar no céu, nós temos que esforçar com as nossas vidas, esforçar em fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para os discípulos: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque o caminho do Senhor é estreito, irmãos. A porta é estreita, e a Bíblia diz que são poucos os que entram por ela. Mas que nós venhamos esforçar para ser um desses poucos. Então, irmãos, aqui nós vemos que essa multidão, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então aquela multidão, irmãos, começou a dizer assim: mas esse discurso é muito duro. Quantos às vezes, irmãos, quando Jesus começa a falar sobre pecado, renúncia, acha que o discurso está duro. Está muito duro, não é bem assim, não é bem assim. Mas eu quero dizer, irmãos, que para entrar no céu, nós temos que converter do nosso pecado. Nós temos que amar, nós temos que amar a palavra de Deus. E nós vamos ver que essa multidão agora começou ali a dizer que duro era aquele discurso, e muitos agora começou a afastar da presença de Jesus. Muitos agora começou a lhe distanciar de Jesus, porque estava achando muito dura aquela palavra. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus vai dizer para eles, Jesus diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Aí versículo 62, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo aqui, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita. Irmão, então, que nós possamos, a cada dia, a fazer a vontade de Deus. Deixar, as práticas da carne e fazer a vontade do Espírito. Esforçai-nos para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É com esforço, porque nós sabemos que lá em Gálatas diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. A gente sabe que a nossa carne, ela vai lutar, para a gente não fazer a vontade de Deus. Mas eu quero dizer, que o Espírito Santo de Deus é aquele também que nos fortalece,
é aquele que nos vivifica para nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus estava dizendo aqui, a minha palavra, ela é espírito e vida. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela é espírito, e vida para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, que agora, muitos ali, no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, irmãos, olha só. Muitos ali ficaram para trás. Muitos ali já não andavam mais com Jesus. Muitos ali agora já deixou Jesus. Quantos, irmãos, têm deixado Jesus nos nossos dias? Às vezes deixa Jesus, às vezes para os prazeres, mas Jesus, irmãos, eu quero dizer nessa noite, que Jesus ele é misericordioso, ele te espera voltar para a presença dele, porque ele quer te dar vida, e vida com abundância. Quem sabe você saiu, quem sabe você deixou o caminho, quem sabe você parou na caminhada, mas eu quero dizer nesta noite que Jesus tem uma roupa nova para você, que Jesus tem uma vida nova para você, que Jesus tem uma vida de mudança para você e sua família. Louvado seja o nome do Senhor, mas volta para a presença do Senhor. Corre para os pés do Senhor. Faça como aquele filho pródigo, que ele se lembrou, lá da casa do pai. Ele estava ali numa situação muito difícil, mas ele lembrou da casa do pai e ele disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância, e eu aqui pereço de fome. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça como um dos teus jornaleiros. Olha só, irmãos, a posição daquele jovem. Ele voltou para a casa do pai. Ele viu que fora da presença de Deus não tinha nada de bom. E nós temos que entender isso, irmãos, que fora da presença de Deus não tem nada bom. É muito melhor nós termos a presença de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É muito melhor do que às vezes nós termos muitos carros, muitas casas, mas é muito melhor ter a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ter a graça de Deus, ter o perdão de Deus nas nossas vidas. Quantos, às vezes, tem muitas abundâncias materiais, mas está com uma vida, está turbado, está com a vida derrotada, porque eu quero dizer, irmãos, que riquezas, que bens materiais não traz paz, mas o que traz paz no nosso coração é nós termos a comunhão com Deus, com o Espírito Santo e andar com o Senhor. A melhor coisa, irmãos, é termos a presença de Deus na nossa vida. O salmista, no Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquila. E o salmista, irmãos, eu acho bonita essa parte. Ele diz: ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha só, irmãos, é a confiança, que mesmo na hora difícil, mesmo que na hora, ele diz ali: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Então é muito bom, irmãos, a gente ter essa certeza, que nós estamos com Cristo, que nós estamos com Jesus. Muitos aqui deixaram Jesus, muitos aqui abandonaram Jesus, e Jesus vai dizer assim, então, versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus fez uma pergunta para os 12.
Aí diz aqui no versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos, Pedro agora diz para Jesus, Senhor, para onde nós iremos? Para que nós vamos sair da tua presença? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro entendeu, irmãos, os discípulos entenderam, né, que mediante qualquer coisa, né, que eles passassem, né, na vida deles, mas que eles iam permanecer na presença de Jesus. Então, irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas permanece firme, constante, abundante na obra de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Não importa, né, a situação, mas continua firme, continua olhando para o alvo, continua olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Não pare de lutar, não pare de pelejar, porque Deus conta com os valentes. Irmão, não olhe para trás, mas continue andando com Cristo. E você que às vezes se afastou do caminho do Senhor, você que às vezes parou, volta para a presença de Deus. Volta para a presença do Senhor, porque Ele te espera. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo os últimos tempos, nessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. E Deus está dando uma oportunidade para você que se afastou do caminho do Senhor, para você que às vezes não conhece, não veio ainda, mas o Senhor te chama agora, te chama hoje para ter um compromisso com Ele e andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar vida eterna, porque para isso Jesus Ele veio nesta terra. Jesus Ele veio, irmãos, para nos dar a vida eterna. Jesus Ele veio para nos garantir a vida eterna. Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário, e a sua morte pagou o preço ali do nosso pecado, e agora nós temos acesso ao nosso Deus através de Cristo Jesus. E não só Jesus pode te levar ao Pai, que é Deus. Só Jesus é o mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, riqueza não vai levar nós para o céu, mas Jesus, Ele garante a nossa salvação. Então eu deixo essa palavra, eu quero orar por você aqui nesta noite, fazer uma oração, em nome de Jesus, que nesta noite você possa voltar para os caminhos do Senhor e continuar andando com Cristo, porque está chegando no final, e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Eu quero clamar, meu Deus, por esta vida que se encontra fraca, meu Deus, que se encontra, ó Deus, distanciada do teu caminho, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toca esta vida agora, o teu Espírito Santo, ó Pai, que venha fortalecer esta vida, e aonde que esta vida estiver, Pai, que ela possa fazer um compromisso de estar voltando para os teus caminhos, para a tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que a tua presença é melhor do que qualquer coisa nesta terra, e o Senhor tem a palavra da vida eterna. Senhor, eu peço por esta vida, abençoa cada ouvinte, cada família, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua graça e o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nesta vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você fez esta oração, junto com o presbítero Célio, eu quero te convidar a, nessa hora, pegue aí o teu celular, use aí o seu computador e interaja conosco nas nossas redes sociais, para a gente te conhecer, para a gente saber que você está ligado. Interaja conosco. Se você é essa pessoa que voltou para Jesus, que sentiu esse desejo ardente no seu coração, que você possa, ou se você
é alguém que está decidindo por Jesus agora. Onde quer que você esteja, de longe ou de perto de Viçosa, você pode aí interagir conosco. Vai lá no nosso perfil agora no Instagram. O perfil da Mocidade vai realizar uma live agora às 8h30 da noite. Você pode interagir lá, procura o perfil UmaDev Viçosa. E você coloca lá a hashtag, uma mensagem para nós. Coloque a hashtag Eu Decido por Jesus AD Viçosa. Ou você pode ir no YouTube, se você já estiver no YouTube escutando essa transmissão, coloque nos comentários aí a hashtag Eu Decido por Jesus AD Viçosa. Então nós vamos entrar em contato com você, nós vamos te pastorear e você será acompanhado. Creia e saiba que o Senhor está te contemplando. Queridos, eu já fiz o convite, nós estamos chegando ao final dessa transmissão e tem agora uma live abençoada lá no Instagram e também no Facebook. O perfil que você vai procurar e vai clicar lá para seguir e ficar por dentro de tudo é o UmaDev Viçosa. Além desse perfil, você também encontra o perfil oficial da igreja lá no Instagram, onde são postadas todas as nossas atividades e conteúdos nesse tempo de afastamento físico. Procura lá. O perfil é adviçosa_oficial. Seja abençoado. Até domingo.